obrigação. Então nós representamos esse PT. Eu acho que esse não é o PT do isolamento. Eu acho que esse é o PT de muita força. E é isso que ameaça quem quer interferir no PT. Tem que destruir o PT. Tem que subordinar o PT. Tem que submeter o PT, quer seja na justiça, quer seja nesses processos aí nefastos, né, de interferência indevida eleitoral. Imagina aí, cara, se fosse uma eleição para presidente municipal do PDT. Aí tá eu pegando eleitor do PDT e levando para a urna eleitoral para eleger o presidente do partido do prefeito Roberto Cláudio. O que é que eles estariam dizendo disso? Imagina aí. Nós temos filme, depoimento, foto, nomeação. Me desculpe, isso é deslealdade política. Isso vai contra, inclusive, todo o diálogo que nós precisamos construir com outras forças, inclusive o PDT do Ferreira Gomes, para fazer a tarefa que nos mobiliza a todos, que é a defesa do golpe. Agora, isso não pode custar a destruição, a defesa contra o golpe, desculpa, a denúncia do golpe, tá? Agora, isso não pode custar a destruição do principal instrumento político da classe trabalhadora na América Latina, que se chama Partido dos Trabalhadores. Porque senão isso é uma falsa resistência ao golpe. A gente não pode resistir ao golpe destruindo, desmoralizando, porque tratar como um partido qualquer é desmoralizar o principal instrumento de mobilização da classe trabalhadora. Bom, eu queria agregar, trazendo para a questão local. Acho que o Guilherme fez uma bela exposição sobre essa questão nacional do Partido dos Trabalhadores. E eu fico imaginando como é que algum companheiro do PT, ou até alguém de fora do PT, pode verbalizar um discurso desse de isolamento. Veja, nós aqui do PT do município de Fortaleza, nós há 20 anos, não há nenhum município do Estado brasileiro, nem capital e nenhum outro município, que o Partido dos Trabalhadores tenha tido tanto sucesso quanto teve nesses últimos 20 anos no município de Fortaleza, no seu município. Nós, nesses 20 anos, ganhamos 2 eleições para prefeito municipal de Fortaleza, fomos uma eleição para o segundo turno com o companheiro Elmano, que foi, na história moderna do município de Fortaleza, aliás, do estado do Ceará, foi a eleição mais absolutamente contaminada pela fraude, pelo abuso do poder econômico e político do prefeito Roberto Cláudio, da campanha do prefeito Roberto Cláudio, né, na época contando com um apoio decisivo para esse abuso do poder político e econômico do governo comandado pelo Ferreira Gomes. E fomos na última eleição, no auge da crise, no auge do grande embate, do auge do tiroteio ao Partido dos Trabalhadores, nós somos o 3º município, a 3ª melhor votação do PT naquela eleição municipal. Então, como é que alguém pode falar que nós temos uma posição isolacionista? Isso é um equívoco. Talvez alguns companheiros que utilizam esse discurso estejam tentando minimizar a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu intento e a sua atuação de querer ser governo a qualquer preço. Esse é que nos distingue. Nós não queremos ser governo a qualquer preço. Nós queremos ser governo, mas legitimado nas urnas pelo povo de Fortaleza. Essa é a diferença básica, fundamental do que está em discussão. Da eleição de 2016, me parece que é equivocado fazer uma leitura do resultado de Fortaleza apartado do resultado nacional. Porque se nós formos olhar para a eleição de 2016, o resultado para o PT, de uma maneira geral, foi desfavorável. Em cerca de 10 capitais, inclusive, a informação que se tem é de que o partido teve chapa própria, ou seja, não houve coligação com outros partidos, inclusive em função do golpe que havíamos sofrido em 2016 e do processo que a gente via cotidianamente na mídia, inclusive de detonação do PT. Então, o resultado de Fortaleza, ele faz parte desse reflexo nacional do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, a Fundação Perseu Abramo acabou de lançar uma pesquisa de leitura sobre o que foi as eleições de 2016. E mesmo assim, Fortaleza foi o 3º maior resultado eleitoral do PT. Então, eu queria que vocês
também comentasse um pouco isso, para elucidar mais ao companheiro aqui. Só colocar em campanha lá da companheira Luiziane, como candidata a vice-prefeito, eu acho muita incompreensão colocar uma discussão nesse caso de alguém que quer isolar o PT. Eu acho que é uma incompreensão, inclusive, do golpe que aconteceu contra o nosso partido na presidência da República. O PT foi isolado e derrotado, ou tentaram isolar o PT e derrotá-lo no plano nacional, e com isso fizeram o impeachment da Dilma para as reformas que agora estão em curso. Como o PT, digamos assim, o PT está isolado, lutando contra a reforma da Previdência, o PT pode estar isolado com os partidos de esquerda lutando contra a reforma trabalhista. Por quê? Porque nós vamos ficar isolados para manter a nossa coerência. E nós tivemos um resultado, neste caso, que é o terceiro melhor do país no PT. Graças à força da liderança da companheira Luiziane Lins e da militância do PT de Fortaleza, que fez a campanha com todas as dificuldades. E acho que é uma incompreensão, porque quando o PT é atacado e a direita busca isolar o PT, alguns companheiros podem achar que a melhor maneira de não ficar isolado é se submeter ao adversário. Nós não achamos isso. Nós achamos que nós temos muita coisa a fazer no PT, de reconstrução do partido, de trabalho de base, de organização partidária, de formação política. A nossa solução não se dá em pedir que alguém coloque a rédea no PT na sua militância, para que alguém de fora mande no PT. Nós queremos que a nossa base seja fortalecida e possa comandar o nosso partido. Então, eu acho que é uma profunda incompreensão do que é a luta hoje no país, de vários partidos de direita que derrotaram o projeto nacional do PT no Congresso Nacional, que fazem um movimento para retirar o direito dos trabalhadores. Estamos nós do PT, os partidos de esquerda e os movimentos sociais, buscando apoio na sociedade e não nos partidos de direita, porque esses querem aprovar as reformas. Eu prefiro ficar, se for o caso, isolado com os movimentos sociais, buscando o apoio do nosso povo, do que se submeter a quem quer nos derrotar no plano municipal e quer desmoralizar o nosso partido. Eu queria só perguntar sobre o quanto vocês acham que atrapalhou o processo o fato de alguns assessores da prefeitura terem sido agressivos, que eu acho que devia falar sobre isso, porque você tem o assessor do prefeito que não é filiado ao PT no local de votação, gritando com as pessoas, agredindo as pessoas, então esse lado agressivo, então isso, se algum eleitor se intimida com essa situação, se ele deixa de votar, se isso atrapalha o processo, entendeu? Seria importante falar também sobre o que eles pretendem fazer, né? O que as chapas estão pensando em fazer nos próximos passos. Vamos lá, eu posso dizer que eu pessoalmente presenciei várias situações dessas. Não havia, tal qual ocorreu na sua campanha em 2012, né, claro que agora numa dimensão menor, porque o eleitorado menor, os locais de votações mais limitados, mas em 2012 nós tivemos aqui, a cidade de Fortaleza foi sitiada pelo abuso do poder econômico e político para tomar a eleição do nosso companheiro Almani, e que de fato conseguiu sucesso. Foi algo assim inusitado, como eu já mencionei. E ontem aconteceu da mesma forma, não havia um local de votação que não tivesse um grupo ligado diretamente à estrutura de poder da Prefeitura de Fortaleza, e olha que eu estou falando da Prefeitura de Fortaleza, porque essa é a parte legítima. As estruturas de governo que fazem parte do Partido dos Trabalhadores é legítima a interferência, desde que uma interferência política, sem manipulação, sem benesses, nem materiais, para qualquer que seja o eleitor. Então, os locais de votação, na área de influência das ramificações do gabinete do prefeito, né? E aí a gente sabe então essas ramificações, nas secretarias, nos gabinetes, alguns gabinetes da própria Câmara Municipal, etc. Então, é claro que isso também influenciou, inclusive no caso específico lá da Barra do Ceará, em que eu próprio, o candidato, sofri uma tentativa de agressão física comandada por ou comissionado ou cargo terceirizado da prefeitura, conhecido na região, com uma assessora especial do gabinete do prefeito, que estava lá e agrediu a nossa companheira Michele, e
e os conselheiros tutelares filiados ao PDT, e se colocavam claramente assim. E não era no espaço externo, era na fila de votação. E aí o companheiro, quando disse isso, para além dessa interferência indevida política ali, claro que tem uma repercussão forte naqueles filiados, algumas pessoas até de idade, que estavam naquela fila, e vendo aquela situação, né, muitos ficaram temerosos, muitos até deixaram de, eventualmente podem deixar de ter votado por isso. E qual foi a razão que levou a essa tentativa de agressão física à minha pessoa? Foi porque eu fui ponderar de que eles não poderiam estar ali dentro no local de votação. Eles não eram partes para estar ali, eles eram de outro partido. Então, que eles, já que estavam fazendo, pelo menos que fizessem um pouco mais distante, fora do espaço de votação. Nós não mencionamos nem fora da escola, porque a escola é grande, tinha um pátio e tinha um portão onde começava, a fila estava até mais ou menos nesse portão. Mas eles estavam, tem vídeos, além da agressão a mim, tem vídeos onde eles, assim, eu pensei até que o gabinete do prefeito fosse se intimidar quando nós fizemos aquela denúncia, mas não, parece que eles fizeram, foi aceitar o desafio e dizer, nós podemos fazer o que queremos. Tanto é que chegaram até ao escárnio de fazer um vídeo comigo. Ele me filmou, aí eu gravei um vídeo com ele me gravando, né? E também, depois se dirigindo com o vídeo, dizendo, comigo e com o Raimundinho, nosso companheiro Raimundinho, na DS, foi quem iniciou o diálogo, pedindo para que eles se afastassem dali, não era legítimo eles estarem ali, etc. Então, naquela entra e sai na fila, eles chegavam a dizer que tinha voto dentro do PT, que era do gabinete do prefeito, que ninguém ia obrigá-los a sair daí. Então, claro que houve também, sobre esse aspecto, uma intimidação, uma pressão naquelas pessoas que estavam ali na fila de votação. Penso que posso ter respondido aí a sua indagação, Afonso. Bom, a respeito do estágio do processo de apuração. No momento que a apuração estava sendo iniciada pela comissão eleitoral na noite de ontem, em função de fatos como os aqui relatados, foi apresentado uma solicitação de impugnação da urna da zona 114, das urnas da zona 114, uma solicitação de autoria do companheiro Raimundo Ângelo, e em função de um entendimento político de todas as forças que estavam ali presentes acompanhando o processo, essa apuração foi suspensa e deverá haver a manifestação pela instância partidária competente a respeito desta solicitação de impugnação. A partir disso, o processo de apuração será finalizado pela comissão eleitoral, o resultado será proclamado e, muito provavelmente, a partir de informações como as que foram dadas aqui, outros recursos poderão ser apresentados para avaliação da instância partidária pertinente. A nossa expectativa é de total confiança na isenção e na melhor condução por parte da nossa executiva estadual, de tal forma que a impugnação seja acolhida e o Deodato Ramalho, nosso candidato, seja declarado presidente eleito do Partido dos Trabalhadores. Então, nós tomaremos agora as providências necessárias para demonstrar materialmente e com todas as informações necessárias os fatos que justificam esta impugnação e outras eventuais, de tal sorte que nós possamos ter nos próximos dias o anúncio do resultado eleitoral, já declarando a vitória do companheiro Deodato Ramalho. Então, essa é a perspectiva dos próximos dias. Fazemos esse pronunciamento movidos pelo nosso compromisso inarredável com a independência, com a autonomia e com o que representa o Partido dos Trabalhadores para todos nós, seus militantes. Então, muito obrigado aí a todos pela participação. Até a próxima oportunidade.